Preste muita atenção, Starling. Sim, senhor. Muito cuidado com Hannibal Lecter. O Dr. Chilton, do manicômio, repassará os procedimentos físicos de praxe. Não os desobedeça por qualquer motivo. Não lhe conte nada pessoal. Não quer que Hannibal Lecter entre na sua cabeça. Faça seu trabalho, mas não se esqueça do que ele é. E o que ele é? Um monstro. Um psicopata absoluto. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá, eu sou Domênica Mendes. E eu sou Yasmine Evaristo. Olha que honra, gente. Finalmente esse dia chegou. Eu consegui trazer a Yasmine Evaristo. Essa mulher que eu admiro muito, 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 muito. Sou fã mesmo. Olha, quando eu editava Feito por Elas, eu ficava lá, episódio com a Yas. Yes! Sabe? Sem trocadilho com o nome, juro. Ai, que massa! De verdade, Yas. Eu fiquei muito feliz de conhecer seu trabalho, de poder editar os programas que você participou lá do Feito por Elas, que é um projeto que eu vou levar no meu coração para sempre também, porque ele é espetacular. E antes de eu trabalhar com ele, eu acompanhava, né, a Isa e tal, e as meninas lá desde o começo. Então, é um projeto lindíssimo que tá aí pra sempre. Com certeza ajudou muita gente a entender melhor de cinema, eu inclusive, porém nem tanto, né, porque eu sou da opinião mesmo que não é séria, feito pra se divertir, porque a arte tá aí pra gente se divertir também, certo? Sim, 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 sim. E eu e Yas estamos aqui hoje para falar de um filme clássico, antigo, porém com um ritmo espetacular, que se você, ouvinte, ainda não assistiu, acessa aí a Amazon Prime e dá o play no filme O Silêncio dos Inocentes. É um filme ótimo e como é um filme de 1991, talvez você nem tenha nascido ainda, né? Não tinha nascido ainda. Assista e aí você volta para ouvir nossos comentários. Não é não, Yas? Exatamente. E assista, por favor. Assista, porque assim, ó, é 5 estrelas garantido logo de cara, assim, sem nem discutir o porquê. Garantimos qualidade. Então, sim, bora primeiro dar uns beijos aí numas pessoas que merece, Yas. Momentinho do beijo. Então, vou deixar meu beijo aqui pros meus amigos do blog Entrando Numa Fria. Foi o primeiro blog no qual eu escrevi sobre cinema e sobre literatura, e é uma galera que é muito ligada nessa coisa de livros. Inclusive, um beijo com pedido de desculpas, porque eu convidei 3 amigas minhas lá da equipe pra poder lerem comigo ano passado Silêncio Inocente de novo. E, obviamente, atolada de coisas pra fazer, eu não consegui terminar a leitura. Ai, shame. Mas é isso. Então, meu beijo vai ficar aqui pra galera do Entrando Numa Fria, especificamente pra Bruna Dutra, pra Raquel Carvalho e pra Ana Carolina Perucci. Ai, que delícia! Beijo, beijo, beijo. E o meu beijo hoje vai para o meu excelentíssimo esposo, o senhor Rodrigo Basso, porque ele não só teve altas conversas comigo sobre esse filme, como a gente foi trocando ideia, ele foi falando de como o filme foi utilizado quando ele estava cursando letras, pra entender narrativas e tudo mais. Então é sempre muito bom conversar com o Rô, mesmo quando ele tá de volta na geladeira, gente. Ele volta mais pra frente, prometo. Aqui pro Perdidos. Então, ó, beijo por tudo, é isso aí, é nóis. E bora falar então de uma pessoa que gosta de comer pessoas e que se torna tão importante que nem era sobre a história, mas ficou sendo, né? Inclusive, fica aqui um aviso que eu esqueci de avisar, né? Caso você não goste de histórias de detetive, de assassinos em série e de canibalismo, é melhor você pular esse episódio, embora não seja exatamente sobre essa história, mas a gente não quer gatilhar ninguém. No mais, bora pro episódio. É impossível pensar em O Silêncio dos Inocentes sem pensar em Hannibal, o canibal, e Clarice Starling. Hannibal Lecter ficou mundialmente conhecido após aparecer nas telas do cinema no ano de 1991, interpretado por Anthony Hopkins. O filme foi tão impressionante e as personagens Hannibal e Clarice Starling, interpretada por Jodie Foster, chamou tanto a atenção do público que ele foi premiado com 5 Oscars. Melhor direção, melhor roteiro, melhor ator a Anthony Hopkins, melhor atriz a Jodie Foster e melhor filme. Após O Silêncio dos Inocentes, vilões do cinema passaram a ser retratados de forma menos superficial,
com camadas. Agora, eles não eram apenas vilões com planos malignos, mas podiam ser elegantes, inteligentes e sedutores. Yas, aqui a gente tem um ritual de boas-vindas que é fazer a sinopse criativa. E hoje a sinopse, então, é pra você, é claro. Eu quero que você se aproxime desse balcão de locadora e convença um cliente ou uma cliente imaginário, imaginária, a levar esse filme que é super lançamento, porém nem tanto, chamado O Silêncio dos Inocentes. Então, aqui estou eu no balcão da locadora, totalmente sexy, joguei meu cabelo pro lado, assim, já dei aquela apoiada dos seios no balcão, mostrei o decotão, porque eu sou dessas, convenci as pessoas seduzindo elas. E aí, eu falo com você, meu caro cliente, ou minha cara cliente, você precisa assistir esse filme. 2 motivos iniciais. A gente tem o Anthony Hopkins numa das melhores interpretações da vida dele, ao lado da belíssima Jodie Foster. E aí o Hannibal é interpretado pelo Hopkins. A Foster interpreta Clarice, que é uma detetive e precisa de desvendar um crime que tá acontecendo nesse momento. Você tem esse cara, que é o Buffalo Bill, que está sequestrando garotas e matando elas e arrancando pedaços da pele. E o pessoal do FBI não consegue sacar o que tá rolando. Só que eles precisam de buscar uma ajuda externa. E a ajuda externa é justamente o Hannibal Lecter. Esse senhorzinho simpático, muito inteligente, amante das artes. Uma vovó, assim, uma fofura de... Não é um vovô, mas agora que a gente já tá bem à frente do 91, a gente já enxerga o Hopkins como um vovô. Mas é um Hopkins ainda jovem, e ele é completamente sedutor, mas ele tem esse péssimo hábito de comer as pessoas que ele gosta. E eu não estou falando de comer dessa maneira sensual, como eu estou fazendo aqui agora. É um comer literal mesmo. E a história do filme é essa: Clarice em contato com Hannibal, tentando juntar as peças e desvendar quem é o Buffalo Bill, onde ele está e como salvar a sua última vítima. Olha, eu levo o filme, hein? Eu levo. Yes! Pode admitir que você levou por conta do decote. Claro que sim, a jogada sempre de cabelo. Funciona. E ainda falou da Jodie Foster? Pô, aí levo. Levo e ainda rebobino pra devolver, se for em VHS. Nossa, por favor. Ah, é verdade. Por favor, gente, se você levar em VHS, rebobina, senão você paga multa. Maravilhoso, maravilhoso. Eu vou deixar esse comentário dela baseado na realidade do passado das pessoas. Quem é 30 a mais entendeu? Quem não entendeu, joga aí no Google o que é rebobinar fita, que não é nada sexy, gente. Dava um trabalho, era super chato. Muito chato. Mas mais chato que rebobinar era a multa e o seu pai e sua mãe brigando com você, falando: você não vai alugar nada semana que vem. Então, não era fácil. A vida dos jovens dos anos 80 e 90 não era fácil. Não era fácil, meu Deus. Mas, Yas, a gente tá aqui falando, né, do Silêncio dos Inocentes, que marca aí o primeiro episódio da trilogia que eu quero fazer aqui no Perdidos na Instante sobre o Hannibal, porque no final das contas a história que o Thomas Harris acabou escrevendo acabou se tornando sobre ele, né, querendo ou não. E a gente vai falando nesse episódio o porquê e tudo mais, tem algumas curiosidades a respeito disso bem legais. Mas começando do começo, eu quero saber como é que você conheceu essa história e quais obras dele que você chegou a conhecer, né, desse universo da trilogia Hannibal. Você conhece as 3 obras e você leu os 3 livros, ou pelo menos os Silêncios Inocentes você já falou que leu, certo? Isso. O que você conhece aí desse universo? Então, eu sou bem cadelinha de Hannibal Lecter, eu sou apaixonada, é o meu vilão preferido, com direito à máscara e tudo. Eu tenho a máscara do Hannibal. Você tá brincando, Yasmine? É sério? Eu tenho a máscara do Hannibal. O meu ex-namorado me deu de presente no aniversário de namoro. Tenho ela, e ela é em tamanho real, tá? Eu consigo colocar ela no rosto e tal. Super massa. E tem umas tatuagens nos dedos também, que eu fiz os 4 vilões, que eu gosto bastante. Então eu tenho o olho do Alex, do Laranja Mecânica, a máscara do Jason, de Sexta-feira 13, a luva do Fred Krueger, do Hora do Pesadelo, e a máscara do Hannibal. Eu tenho os 4 tatuados nos dedos. Ok. Então, assim, nem gosto tanto, né? Não, poser. Pois é, eu acho que o meu primeiro contato foi provavelmente na videolocadora, porque eu tenho uma imagem nítida da capa da fita, que é aquela capa que é uma borboleta. É a mesma capa de uma edição do livro que saiu pelo selo Best Sellers, porque eu lembro que também foi essa edição que eu li a primeira vez. E é essa borboleta, que o corpo da borboleta parece uma caveira, né? E dentro ali você tem 4, 5 mulheres. É baseado numa obra
diretora de arte da qual eu não lembro o nome agora. Mas eu lembro que isso me fascinava muito. E assim, né, anos depois, essa pequena Yasmine que ia na locadora lá com seus 12, 13 anos de idade, virou uma estudante de artes, então, né, já dava pra perceber que essa coisa da imagem sempre me atraiu muito. Mas assistir mesmo, eu fui assistir um pouco mais velha. Eu acho que eu fui ver Silêncio dos Inocentes já nos meus 16, 17 anos e fiquei completamente encantada com esse filme, assim. Achei assustador e ao mesmo tempo eletrizante. Esse gênero de investigação policial, de detetive, sempre foi um tipo de filme que eu gostei muito. Fui uma criança que passou noites e noites assistindo filmes do Supercine, ou então no Corujão, né, dessa pegada policial detetivesca e tal. E aí você perguntou o que mais eu conheço, né? Então, eu assisti todos os filmes da série contemporânea, que aí são Silêncio dos Inocentes, Dragão Vermelho, Hannibal e O Origem do Mal. Não, esse não. Esse não. Não, esse eu vi então. Esse não, mas esse eu vi. Inclusive eu vi no cinema, na estreia. Então, ai, gente. Deus a perdoe, né? A gente tem essas manchas no currículo da gente. Mas, poxa, o Gaspar Ullier era lindo. Eu fui lá ver o filme só pra ver ele. Não, mas, amiga, tenho certeza que não valeu a pena. Não, ai, gente, eu não gosto desse filme. Enfim. E logo depois eu li, né? Um pouco depois eu li. Na mesma época que eu vi o primeiro filme, né? No caso que eu vi o Silêncio dos Inocentes. Em seguida eu ganhei essa edição do livro, então eu li Silêncio dos Inocentes. Alguns anos depois eu li o Dragão Vermelho. E quando eu tava lendo o Dragão Vermelho, eu descobri que já existia uma adaptação dele pro cinema, que chama Manhunt. É com o... Ai, gente, eu esqueci o nome do ator. Ele faz o Grissom de CSI. Ai, Peter alguma coisa. William Peterson. William Peterson interpreta o Jack, que é o detetive de Dragão Vermelho. E quem interpreta o Hannibal é o nosso querido pai da família de Succession. Você sabia disso? Não. Tô aqui chocada, menina. E é muito massa, porque no Manhunt o Hannibal realmente é coadjuvante. Então você tem algumas cenas do Jack indo visitar ele na prisão, eles conversam, assim. Tem essa coisa toda da obsessão que o Jack cria com ele, mas ele não é o protagonista. E é um Hannibal muito diferente do que a gente vê do Anthony Hopkins. E aí agora, no início dos anos 2000, saiu a série com o maravilhoso Mads Mikkelsen, e é óbvio que eu assisti a série inteira 2 vezes. Nossa, que Então, homem, assim, né, também. Ele tá perfeito no papel. Nossa, gente, meu Deus. E ainda tem a maravilhosa da Gillian Anderson. Ai. É difícil porque, assim, a trilogia, porque a gente vai ignorar a Origem do Mal e a gente vai falar logo mais o porquê, né? A trilogia do Hannibal, ele chama atenção tanto pelas histórias que estão sendo contadas, quanto pela qualidade das atuações. E, assim, os ritmos são muito bons, né? Todas as adaptações. Inclusive, teve mais uma que eu não sei se você chegou a assistir, que é uma série baseada na história da Clarice. Não, que é uma série que chama Clarice, né? Eu não cheguei a ver nenhum episódio dessa. Tem também, essa eu também não assisti, mas eu sei que ela existe, mas porque assim, chegou uma hora que já deu, né? Assim, deu uma saturada, eu falei, chega, não quero mais. E agora corta para 2024, eu voltando para uma obra de 1991. Enfim, a hipocrisia, não é mesmo? E aí, esses filmes são ótimos, os livros são ótimos, mas ao mesmo tempo também viram meme, né? Só vou assistir o filme pela narrativa, a narrativa, sabe? Uma foto de qualquer um deles, sabe? Porque é isso, né? Só tem gente bonita nesse negócio. Não, e assim, na série, gente, o Mads Mikkelsen, ele alcança níveis estratosféricos de sensualidade. E é uma série também muito sensorial. Sim. Eu entendo o motivo dela ser cancelada, porque ele consegue transformar cada banquete canibal dele em uma arte. Eu lembro que eu terminava de ver os episódios e falava assim, cara, eu tô com fome. Eu queria comer aquilo que tava sendo servido na mesa. Então eu acho que isso deve ter gerado muito incômodo nas pessoas. E foi uma série que, se eu não me engano, foi exibida em rede aberta. Então acho que teve N questões, assim. Mas é um primor estético. Eu acho que a série, ela consegue alcançar pra mim a beleza do estranhamento, da mesma maneira que a primeira temporada de True Detective. Explora muito essa questão da fantasia, do ambiente, seja um ambiente externo ou interno, tem uma direção de arte linda, uma fotografia maravilhosa, e tem essa coisa meio onírica, assim, né? Você sempre tá na realidade, mas você tá o tempo todo ali vagando nessa briga de grandes mentes, que são as brigas do Jack com o Hannibal. É muito legal isso, esse elemento psicológico fortíssimo que foi colocado na série. Perfeito, tanto que eu acho que a série, ela pega algumas características estéticas, né, e de forma de se contar histórias do audiovisual modernas, que me lembra muito, realmente, o True Detective, a primeira temporada. Quando você tava
falando, eu fui lembrando e na hora, assim, meu cérebro associa, né, com as primeiras mortes, né, toda aquela coisa artística, né, que tem no True Detective. E também me lembra muito a forma que depois foi, eu vou falar copiada, embora não foi copiada, né, mas que veio depois, que é o do Sherlock. Ah, sim. Como o Sherlock entendia, né, as coisas, é como o William Graham, né, entendia também a mente dos vilões, né, que é essa coisa super sensorial de conseguir pensar, né, de conseguir pensar exatamente igual, né, e é muito interessante, acho que o Hannibal, a série, ela pode ser uma boa forma de você fechar se você assistir os 3 filmes e depois assistir o Hannibal, pra você entender, por exemplo, os opostos que o Hannibal e o William são, né, que é um psicopata e o outro tem uma full empatia, né, ele consegue pensar igual uma outra pessoa e ele consegue sensoriar isso, né, ele consegue trazer isso à vida, e a série utiliza de recursos visuais pra montar cenas que, assim, é de arrepiar, é lindíssimo, então realmente, né, você fica fascinada assistindo, é uma série muito massa mesmo, eu acho que é uma ótima recomendação que você tá fazendo, embora a gente tá falando aqui super do William, o William só é citado, né, no livro Silêncios Inocentes, porque nem no filme ele é citado, mas é uma personagem importante também. Muito. Eu vi o Silêncios Inocentes quando eu era criança, e é curioso, porque o meu pai, eu lembro que ele sentou do meu lado, eu era pequenininha, eu devia ter, sei lá, uns 7, 8 aninhos, e ele falou, mas você vai assistir isso daí? Eu falei, vou. Aí ele, você tá assistindo o filme do Hannibal, o Cannibal? E aí eu fiquei olhando pra cara e falei, o que é isso? Aí ele falou, aí ele acendeu o cigarro e falou assim, o cara come gente. Aí eu, como assim ele come gente? É assim, ele mata as pessoas e come. Eu quero assistir isso, sabe? Meu Deus, que medo, quero ver. Tipo isso, né? Porque eu gostava muito de filmes de terror, coisa assim, enfim. Eu com meu pai, a gente tem uma relação muito de amizade, então foi muito mais assim. E aí ele falou, cara, esse cara é muito louco, o cara é muito bom, e meu Deus do céu, como essa mulher é linda. Eu pensando, pai, eu concordo com tudo isso, gente, o que tá acontecendo, né? Sim. E realmente o filme é muito legal. E aí eu reassisti hoje pela manhã, pra gente poder gravar. E aí me tocou algumas coisas pensando no filme, que é o seguinte, o filme começa, e ele é um filme de 1991. Então a gente tem uma fotografia lindíssima no começo, mas você tem aquela qualidade de filmes de 1991, né? É um filme antigo. Meu, o que o cinema evoluiu de técnicas, né? De 91 pra 2024, pô, né? Milhões de anos. Então você começa, você fala, nossa, né? Que sensação pra gente que viveu aquilo, né, assistindo TV, que sensação gostosinha, né? Ao mesmo tempo, nossa, como era meio pai a qualidade, você fica naquela coisa meio, né? Ai, não sei em que lado estou. E aí, beleza. A Clarice vai até o Jack Crawford. A hora que você piscou, eu fui parar o filme, porque chegou numa parte que eu queria ter ideia mais ou menos de onde que tava junto com o livro. Tinha passado 1 hora de filme. Ele flui muito bem. Cara, o ritmo daquilo é maravilhoso. Ele flui, porque ele é um filme longo, ele tem quase 2 horas. Né? E assim, o ritmo é excelente. Não é aquele filme truncado que você fala, nossa, eu não aguento mais, nossa, nada acontece. Não, as coisas acontecem, as coisas não são corridas, as peças se encaixam e ele vai construindo, né, toda a relação de quem é a Clarice, de quem que é o Jack Crawford, qual é a relação dos dois, quem é o Dr. Hannibal Lecter e qual é a relação que ele quer, que ele tem com a Clarice, mas qual é a relação que esse cara tem, e de repente aparece um maluco que tá sequestrando uma mulher numa van, aí você fala, meu, quem que é esse cara? Aí você vai lembrar do painel que a Clarice viu nas primeiras cenas lá no Jack, você fala, meu, é ele. Aí você fala, quem que é essa menina? Aí aparece uma cena, vai se encaixando, né, e é gostoso de ver, é prazeroso ver, e não tem uma fala lá que você fala, tá fora do lugar, não faz sentido, sabe? É impressionante. Não tem. Tudo se liga, tudo se une, não tem pontas soltas. Eu acho que é muito bem elaborada a história. É muito bem elaborada, e eu também li. Eu li o Silêncios Inocentes, e eu li o Hannibal. Eu não li ainda o Dragão Vermelho, eu não assisti o Dragão Vermelho. Eu acho que assisti a primeira temporada da série Hannibal, e não assisti a segunda. E a Clarice, como eu disse, né, eu não assisti. E sobre aquele filme que a gente fez um pacto social de falar que não existe, mas vamos citar aqui, né? Para não dizer que não falamos das porcarias, existe sim um outro filme que é A Origem do Mal, que é o 4º livro que o Thomas Harris escreveu. Sim, gente, tem livro também, né? Chegaram com um basculante cheio de dinheiro na casa do Thomas Harris e falou, Harris, é isso aí. Ele falou, cara, eu não tenho o que escrever. Ele falou, você vai escrever sim. E ele escreveu aquela com uma má vontade impressionante, entendeu? Assim, eu não li o livro, mas considerando que é uma adaptação, né? Eu acredito que as ideias ruins vieram dele. Também acho. E, cara, assim, é ruim. Assim, eu lembro que eu dei o play no filme uma vez e eu queria morrer.
sabe? Eu tenho muita preguiça desses filmes de origem que ficam tentando justificar a origem do mal. Literalmente, no caso. Eu acho que o grande pecado pra mim desse filme é isso, assim. O Hannibal, ele é amado justamente por ser essa pessoa fascinante e romper com todas essas regras sociais, né? Por ele ser um grande babaca. E aí você vai lá e cria todo um background pra poder falar, ah, não, olha, ele viveu um trauma enquanto ele fugia da guerra, ele perdeu a irmãzinha, não, gente, deixa ele ser malvadão, ele é malvadão porque ele é uma mente maligna e acabou, sabe? Não tem por que ter justificativa. Pra mim é o grande incômodo do filme, é o motivo pelo qual o filme, né, o livro, não li. Mas assim, é o grande motivo pelo qual não deveria existir. Não tem necessidade. Deixa o Hannibal quieto. Ele é mau. Ele é assim porque ele é assim, né? Que com certeza tiveram gatilhos na vida dele pra ele desenvolver o canibalismo, com certeza, mas o que torna ele fascinante é que ele mata pessoas que, por exemplo, não são éticas, sabe? Que não são finas. E tem uma coisa, assim, que ele tem um desprezo pela humanidade, que eu acho que é uma coisa que eu acho fascinante nele, assim. Sim. Ele é um amante das artes, ele desenha muito bem, tem isso no Silêncio dos Inocentes, de comentar, né, que os foram tirados, alguns materiais ele não pode ter acesso, né, ele não pode ter acesso a lápis, caneta, enfim, tem alguma coisa assim, porque ele pode usar de arma aquilo. Sim. Mas tem os papéis e tem essa descrição da Judy falando que tem essas paisagens que ele cria enquanto ele tá na cela, que seria o que ele veria pela janela. Então ele mostra esses lugares que ele foi, e sempre tem isso, um apreço muito grande pela arquitetura, ele tem esse conhecimento profundo sobre a arte, e o desprezo dele pela humanidade é isso, do tipo, esses humanos idiotas não conseguem perceber quantas coisas belas que a mente deles consegue produzir. Eu acho isso fascinante, assim, é uma das coisas que eu mais gosto no personagem. E o fato dele ter 6 dedos em uma das mãos. Amo! No filme, né, não se fala sobre isso, mas é uma característica que tá descrito no personagem, né, no livro. E bem no início do livro, né? Sim. Bem no início do livro. Eu adoro. Inclusive, eu gosto de desenhar mãos com 6 dedos por conta do filme. Olha aí, essa mulher gosta de terror, gente. Eu gosto de terror. Essa mulher gosta de terror, é isso. Finalmente achei alguém que gosta de terror. Uhul! Uhul! Eu mesma. E um fato interessante também, que eu acho que é uma das coisas que me faz não gostar do Origem do Mal, fora que eu acho que ele é um filme sem graça, sabe? E os argumentos são fracos e infelizes. Tem essa mística, né, do personagem que você falou, e tem o fato, né, que a gente tava comentando há pouco do porquê que ele mata, e assim, ele não suporta a falta de educação. E isso tá nas entrelinhas do personagem de uma maneira tão, sabe... É fascinante, né? Sabe assim? Ele é sofisticado, né? Ele é sofisticado, ele é elegante. Elegante, meu Deus. O que é muito massa, né? Porque ao mesmo tempo que ele tá lá sendo todo fino, ele pode comer a tua cara, né? Sim, ele é completamente atroz. Eu gosto dessa contradição, porque, bom, tem essa tendência da gente pensar no monstro, nessa figura humana do monstro, como uma pessoa que normalmente vai ser mais suja, desleixada, vai ter alguma série de problemas cognitivos, ou então algum tipo de deficiência intelectual. Então a gente espera normalmente que essa pessoa tenha visualmente características fáceis de identificar que ela é completamente deslocada da sociedade. E o Hannibal não. Ele, na verdade, ele tá num patamar altíssimo da sociedade. Ele é um cara rico, super instruído, tem um puta de um conhecimento de psicologia, tem um mega conhecimento de arte, arquitetura e tudo, né? Tem a cena no Silêncio dos Inocentes que ele devora o cara dentro da cela, né? Que tá tocando música clássica, que é aquele plongé maravilhoso do Hannibal, a cara toda cheia de sangue, olhando pra cima e tocando, sabe? Um musicão clássico. Aquilo mostra que ele tá justamente naquele lugar que a gente considera um cidadão de bem. Eu acho que a melhor palavra é essa. Ele é o exemplar do cidadão de bem. Só que, no fundo, ele é completamente atroz. Olha que isso pra construir um personagem de horror. Eu não diria que ele é um cidadão de bem, sabe? Ele me toca no sentido de ele ser alguém que a gente admiraria academicamente, sabe? Um intelectual. Gênio. Ele é um intelectual. Intelectual, perfeito, concordo. Sabe? Ele é essa figura que você fala, cara, eu quero aprender com ele, porque ele tem coisas para me ensinar, sabe? E ele é muito elegante. Inclusive, a gente tava comentando da série, né? O ator que faz ele na série traz, né, essa parte dessa elegância dele com um toque mais de sensualidade, que nossa senhora, é muito interessante. Nossa. Muito, uau. A ordem cronológica da história de Hannibal Lecter e os acontecimentos da saga são diferentes da ordem de lançamento dos filmes.
Se você quiser ler ou ver os filmes em ordem cronológica, comece por Dragão Vermelho, depois vá para O Silêncio dos Inocentes e por fim assista Hannibal. Sobre a origem do mal, o último livro e que conta a origem da história de Hannibal Lecter, nosso conselho é que você faça como a gente e finja que nunca existiu. É um pacto social, você vai nos agradecer depois. E já que a gente tá falando dele, eu vou fazer 2 comentários, né? Já que a gente tá desbravando o Dr. Hannibal Lecter, que é o filme começa quando ele já tá preso lá há 8 anos, né? Depois de ter matado, se eu não me engano, 8 pessoas. Eu não me lembro o número exato agora de pessoas. No filme acho que não fala, no livro fala. E ele foi condenado por esses casos e tudo mais. Ele é um psiquiatra, então ele também tratava pessoas que tinham tendências, né, à violência, entre outros transtornos mentais, né, doenças mentais e tudo mais. E quando eu resolvi gravar esse episódio contigo, eu já havia lido o livro, como eu falei alguns anos atrás, mas aí eu adquiri a última edição do livro, que é uma edição de 2019, em formato de audiolivro, que por sinal tá muito boa, tá num preço bacaninha, tá na Audible, né, dá pra ser comprado pela Amazon, e tem uma nota do autor, logo no início. Que legal! É uma edição em comemoração, acho que aos 25 anos de escrita do livro, né, que depois foi traduzida e tal. E aí, o que acontece? O Thomas Harris conta que quando ele tava ali no seu auge dos seus 20 anos, ele era um jornalista e ele fazia matérias pro jornal que ele trabalhava, cobrindo entrevistas de pessoas que já estavam na cadeia. E entre as pessoas que estavam na cadeia, ele vai um dia pra lá e ele conhece um rapaz, ele até dá o nome lá do cidadão, cujo nome eu não me lembro. E esse rapaz, ele tinha matado 3 pessoas, né, e tava lá preso e tal, e ele vai contando que esse cara, ele tinha uma deformidade no rosto, né? Ele teve um lábio leporino que foi mal costurado, então ele não gostava de ficar muito à luz e tudo mais. E quando ele tá lá na cadeia, ele acaba descobrindo, através de um agente ali de polícia, que teve um dia que esse senhor, ele combinou com outro policial que ele ia pagar uma propina pro cara, deixar a cela dele aberta pra ele poder fugir. Então ele pagou pro cara, só que quando ele foi abrir a cela estava trancada. E aí, esse policial deu um tiro nele e largou ele pra morrer dentro da cela. Ele foi traído por esse policial. Corrupto, né? Porque aceitou a propina. E aí, o Thomas Harris perguntou, nossa, mas como é que ele sobreviveu? E ele fala, ele sobreviveu porque a gente tem aqui dentro um médico, um cirurgião muito bom que manteve ele vivo, né? Eu vou te apresentar ele. E ele leva até a esse doutor, chamado Dr. Salvador, né, que é o cirurgião lá do hospital, responsável pela manutenção da saúde dos presidiários. E aí, ele acaba conversando com ele, fala, você foi lá, conheceu o fulano de X e tal, conheci, e amanhã você vai tirar fotos dele ao ar livre, perto do carro dele, vou. Aí ele fala, tá, evita usar óculos de sol. E o Thomas Harris fala, mas por que eu não vou usar um óculos de sol? Você tá sol? Ele fala, porque se você usar um óculos de sol, ele vai se ver no reflexo do seu óculos. E ele vai se sentir mal por ver ele mesmo. E você reparou em todas as pessoas que ele matou? E ele fala, realmente, eram mulheres, né? E um casal muito bonito e tal, né? Será que ele, né, foi humilhado por esse pessoal? Ele fala, não tem como a gente saber. Mas a melhor forma é você, né, não... evitar o problema, né? Você não ofender esse rapaz e tudo mais. Eles acabam trocando uma ideia ali, beleza? Ele agradece. A ideia é ótima porque o Thomas Harris fala que ele não sentiu nenhuma ironia na voz desse médico quando ele fala, quando o senhor for lá, acho que pro Texas, acho que o senhor me avisa pra gente tomar uma cerveja. Ele fala, tudo bem, eu aviso sim. Beleza, ele vai embora. Ele faz as fotos, né, passa um tempo, esse rapaz, né, que é o presidiário que ele foi entrevistar, ele tem um filho com uma moça, ele foge, ele é morto e tal, e aí ele fala que quando ele tá saindo da cadeia, né, o Thomas Harris, ele acaba conversando lá com o Bambambam, e ele acaba comentando, nossa, o Dr. Salvador é uma pessoa bem interessante, né? E aí ele olha pra cara dele e fala, Cabron, você não sabe quem ele é? Né? E ele fala, como assim quem ele é? Ele fala, ele é um cara que tá aqui dentro porque ele matou X pessoas, ele não fala quantidade de pessoas, ele era um cirurgião, então ele cortava as partes do corpo e colocava em pequenas caixas pra dificultar
as pessoas de serem encontradas. Ele nunca vai sair daqui. Gente! Aham! Aí ele vai embora, tal, ele fala que 20 anos depois, esse doutor Salvador, e aí ele deixa bem claro, fala, cuja identidade eu não vou falar nunca quem é, porque eu vou respeitar a liberdade dele. Sim. Né? Foi liberto, cumpriu a pena e foi trabalhar lá numa região carente, cuidando de idosos, crianças e tudo mais. E, inclusive, ele fala que uma das coisas, né, que o cara da cadeia fala pra ele é que assim, mas por que né, todo mundo fala bem dele, então, aqui, os presidiários? Ele fala, porque ele não mata pessoas pobres e que precisam de ajuda. Então o cara matava ricaço, né? Cara, que loucura! Gente babaca. E aí, quando ele tá contando isso na nota do autor, ele fala, e um dia eu tava lá escrevendo uma história de um detetive, né, que, enfim, de um agente federal que precisava de ajuda pra um caso, e ele tinha que conversar com um psiquiatra pra ter dicas disso. Ele falou, enquanto eu me lembrava do Dr. Salvador, o William Graham conhecia o Hannibal Lecter, sabe? Então, que fascinante, meu Deus. Cara, maravilhoso, né? O Hannibal Lecter, que é esse cara que a gente tem tanta admiração pelo personagem, não pelas coisas que ele fazia, mas pelo personagem que é super fascinante, ele é referência a uma pessoa que o Thomas Harris conheceu de verdade, sabe? Caramba. Eu achei isso... Eu ouvi aqui, eu falei, gente, não é possível, será que eu tô ouvindo errado? Eu vou ouvir de novo. Gente. Sabe? Assim, é muito interessante. É bem massa isso, assim. E o Thomas Harris, ele é uma grande referência, né, de escrita com essa inspiração real. Eu li recentemente o Mindhunter, o primeiro caçador de serial killers americanos, que é uma autobiografia do John E. Douglas. Sim. John E. Douglas foi o primeiro cara a pesquisar comportamento, e ele é o cara que ali dentro do FBI fez essa pesquisa e criou, recriou, reordenou esses parâmetros que existem da ciência comportamental. Sim. Em vários momentos do livro, esse cara cita o Thomas Harris, porque ele fala assim, quando eu estava, em algum momento, eu estava pesquisando esse caso pra mostrar um padrão pra uma palestra X, e eu tive contato com o Thomas Harris, que estava interessado nesse tipo de comportamento pra poder desenvolver o personagem dele de Silêncios Inocentes, ou de Dragão Vermelho. Então é bem massa isso, como que ele buscou também em outras histórias reais a forma de construir, de delimitar esses personagens dele. É maravilhoso. Inclusive, você tava falando de Mindhunter, e eu acho que um grande parênteses aqui, tá? Entre nós e a audiência, David Fincher. Poxa vida, né? A gente não pediu nada, a gente só pediu novas temporadas de Mindhunter. E a gente tem... voltar, né? Você viu isso? Não vai voltar, amiga. Não vai. Não vai voltar. Não vai voltar. Não vai voltar. Eu acho que não volta, mas tem um episódio antigo aqui, bem lá do começo, Perdidos na Estante, onde a gente analisou a série e o livro. O livro eu não gosto muito, porque ele é uma biografia e fala mais sobre o que o cara fez. Eu tava mais interessado nas histórias dos serial killers, né? Que realmente, assim, eu acho que a série faz isso muito bem e é uma série muito boa. Então, pra quem gosta, né, de obras fictícias, né, de serial killer, pode assistir Mindhunter, que apesar de ser, né, sobre histórias de pessoas de verdade, é um espetáculo de série também, tá na Netflix. Assim, é muito boa. Sim, e é muito legal depois ir pro YouTube e procurar alguns vídeos que tem ali das entrevistas reais pra ver como que aquilo ficou completamente perfeito, né? Material de sobra, é muito legal. E uma segunda curiosidade sobre o Hannibal Lecter, seu vilão favorito, Yasmin, é que O Silêncio dos Inocentes foi o primeiro filme que saiu dele. Porém, o primeiro livro escrito é O Dragão Vermelho. Exatamente. Só que aí, o Thomas Harris começou a receber do público dele cara, a gente quer saber mais do Hannibal, cara. A gente quer mais Hannibal. Esse cara aí é muito massa, a gente quer saber quem ele é. E aí ele escreveu O Silêncio dos Inocentes, né, trazendo um pouco mais dele. Por isso que acaba do jeito que acaba, que é com o Hannibal Lecter fugindo, pra depois ele deixar a ponte aberta pra finalizar a história dele no Hannibal. No Hannibal, Que não era a ideia dele, tá? Colocar o Hannibal como o personagem mais importante, né, da história. Isso foi o público que gostou e acabou ficando, né? Tanto que a trilogia na Hannibal, né? Não era nem sobre ele o negócio. É legal isso, né? O primeiro livro é sobre o Jack, o segundo sobre a Clarice, e aí não teve jeito. Teve que ter um livro sobre o Hannibal. Exatamente, porque o Hannibal foi o que se destacou mais pro público do que os outros. E aí, pensando aqui no Hannibal do filme, cara, você falou que é um dos melhores papéis do Anthony Hopkins. Cara, eu não assisti todos os filmes dele, mas eu tô pra te dizer que, do que eu consumi, talvez seja o papel da vida dele. Porque, assim, ele está
num estado de graça total, sabe? É impressionante, assim, o que aquele cara faz nesse personagem. É muito, muito, muito bom. E aí, se você quiser deixar aqui alguma dica também de alguma obra do Anthony Hopkins pra gente poder... Vai que seja melhor que o Hannibal. Pois é, eu ia falar isso, que é muito legal. Tem um filme que eu adoro, que é de 98, que é o Encontro Marcado, que é com ele e o Brad Pitt, que ele faz o pai da mocinha que se apaixona pela morte, né? A morte vai buscar o senhorzinho, que é o Anthony Hopkins, e ele vem no corpo do Brad Pitt. Gente, a morte no corpo do Brad Pitt, né? Socorro. E aí, poxa, sacanagem, né? E aí se apaixona por essa mocinha que é a irmã, e ele é um sujeito super dócil, né? Um vovozinho fofo e tal. Aí depois de alguns anos saiu também lá no Máscara do Zorro, ele também é aquele cara que treina o Zorro lá, do Antônio Bandeiras. Então assim, gente, eu fico vendo, cara, Anthony Hopkins, o vovô mais fofo do rolê, e eu fico vendo ele todo velhinho agora ali, todo fofinho, tocando piano com o gatinho dele no colo, no Instagram, e fico pensando, poxa, filho da puta, nem parece que há 30 anos atrás tava comendo pedaço de gente. Então, pois é, porque, gente, assim, ele tá tão bem que por um momento você esquece que é uma atuação, sabe? Assim, eu até hoje, se eu olho pra ele, todo papel que ele faz, eu fico meio, sabe? Do tipo assim, não fino você não, para. Não sei. Você não me convence. Por dentro tá lá chorando, se matando, super emocionado, mas por fora não sei, sabe? É muito engraçado isso, nossa, mas eu gosto muito dele no Hannibal, assim, é fabuloso. É fabuloso mesmo. E o Hannibal só funciona porque, indo aí pra segunda personagem mais importante, na verdade, a personagem mais importante, porque o filme é sobre ela, nós temos a Clarice Starling, ou se a pessoa preferir falar, Clarice também, né? E Clarice, essa jovem agente aí, tá pra se formar como agente do FBI, e que atuação maravilhosa também da Jodie Foster, né? Sim. Nossa, e uma personagem cheia de camadas, assim, né? Uma mulher super empoderada. Ela tá ali buscando o lugar dela dentro do FBI. Eu gosto muito dessas sequências iniciais que tem quando ela vai ser inserida no caso, porque mostra... Primeiro que visualmente você tem vários... Das primeiras cenas que aparece que ela correndo, né? Ela treinando. Você tem ali uma multidão de homens e só ela perdida ali no meio. E dá pra você ver em vários momentos, assim, uma cara meio que desprezo dos outros caras por ela, assim, do tipo como se ela não tivesse que ocupar aquele espaço. E eu gosto muito de como no filme isso vai sendo desenvolvido, como que o tempo inteiro ela tá lutando com conflitos internos. Se não me engano tem isso, né? Ela passou por um trauma recente, aí ela tá meio que conseguindo lidar com isso, mas ela também tá alçando um novo patamar na carreira dela. E no meio de tudo isso rolando esse caos, né? Um cara que sequestra mulheres e matando, ela tendo que lidar com essa mente complexa, né? Que é a mente do Hannibal. Cara, eu acho que é uma personagem também fascinante. E é isso, né? Esse filme é feito desse embate dessas duas pessoas muito diferentes, mas que tem alguns valores semelhantes, né? Um senso de justiça, por mais que o senso de justiça do Hannibal seja deturpado, né? São essas duas pessoas que estão atrás ali de um certo aspecto de justiça e duas pessoas que estudam essa complexidade da mente. Então é muito legal, parece um jogo de xadrez, né? Que não vai acabar nunca, de duas pessoas muito sábias que estão ali se combatendo. Ao mesmo tempo que ela não é que ela é frágil, né? Mas no começo dá a impressão disso, porque tem aquela cena clássica maravilhosa que é ela entrando no elevador com aquele monte de cara enorme. E ela é a menor deles. E ela entra e ela, tipo, ok, aqui é meu lugar tanto quanto deles. Exatamente. Sabe? E aí, quando ela vai conversar com o Hannibal a primeira vez, você vê medo nela, né? Ela tá tateando, né? Pra saber o que eu posso fazer, o que eu não posso. E no final, tipo, ela já tá basicamente confiando a vida dela pra ele, assim, sabe? Tipo, eles desenvolvem uma relação muito interessante. E sobre isso, quando eu tava conversando com o Basso, ele disse uma coisa que me chamou muita atenção e eu falei, cara, eu acho que é um ponto aí pra você considerar realmente que talvez faça sentido. Tanto o Jack Crawford, que a gente já vai falar sobre ele, quanto o Hannibal, eles estão treinando a Clarice, né? Sim. É muito interessante. O Hannibal está treinando a Clarice. E isso fica muito sutil quando ele fala pra ela, você, né, quase fala pra ela assim, você tá com preguiça de pensar, né, gata? Né? Ele entende as limitações da maturidade dela, mas ele confia profundamente no que ela pode se tornar enquanto agente. Sim. E ele respeita isso, né? Embora... Respeita e estimula, né? Embora a gente também sabe que ele, na verdade, é apaixonado por ela, né? Sim. Ele se apaixona por ela, né? O que leva ele a agir dessa forma, na verdade, é que ele sente uma atração mesmo. Ele se apaixona por ela, mas é bem interessante como ele vai treinando
treinando ela, né? Então ele vai dando todas as respostas, mas eu não vou te dar mastigado. Você vai entender. E é muito interessante pensando agora, né, migrando pra série, que na série, como você não tem a Clarice, você tem só a relação do Hannibal com o Jack, eles conseguem trazer essa ideia dessa paixão entre os dois. Com o William, né? Com o Jack, não, desculpa, com o William. Não é uma coisa sexual, mas existe ali um fascínio, sabe, tem alguma coisa, tem uma tensão ali entre eles, profunda, uma admiração, assim, ó, uma vontade de devorar um ao outro, não literal. Quer dizer, talvez literal da parte do Hannibal. Do Hannibal, sim. E Clarice Starling é uma personagem extremamente forte, né? Não à toa é ela que faz toda a trama girar, e isso também não é um grande mistério, porque a história é sobre ela, né? Sobre como que ela, que ainda nem era uma agente formada, ela sai, né, pra ter contato com o Hannibal, que você não entende ali o porquê, porque o Jack Crawford manda ela, mas realmente mandou porque sim. Não dá pra saber se ele estava treinando ela ou se ele só queria realmente, como muitas pessoas falam, né? No filme não fala tanto, no livro fala mais, mas olha, é porque você é uma mulher, ele tava, sabe, ele tá tentando algum tipo de informação pra conseguir recurso público junto com o governo, alguma coisa assim. Tem uma coisa de interesse, né? Isso. Ou se ele realmente tá treinando ela, porque conforme as coisas vão acontecendo, você entra na mente deles e você não sabe se, olha, o Jack sabe que pra ele não vai falar sobre o Buffalo Bill, mas para a Clarice ele vai. Não fica claro isso, né? Na trama, assim, da história. As coisas vão acontecendo de uma maneira muito orgânica ali. Mas ela é essa personagem extremamente forte. Uma coisa que eu amo na Clarice do filme, cara, é que ela tá o tempo todo, né, nessa oscilação de eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu tô com medo, eu tô aprendendo, eu não sei, né? Então, até quando ela vai enfrentar o Buffalo Bill no final mesmo, que ele se esconde, apaga as luzes, ela vai com um revólver, né, e abre a porta e apaga a luz, a mão dela tá tremendo, ela tá com medo. Essa interpretação corporal da Judy Foster nessa sequência final, cara, a gente consegue sentir toda a tensão que a personagem tá vivendo ali, todo o medo, todo o risco da morte, tudo. É como se a gente fosse transportado pra dentro da cabeça dela pra entender tudo que ela tá passando ali e todos os riscos que ela tá correndo. Sim, sim. E o filme não fala, né, mas me ligou muito com o livro, porque no livro tem uma parte do treinamento dela e o quanto que ela era boa com gatilho, né? Ela atirava muito bem, várias vezes. Ela era a melhor da turma dela em tirar, sei lá, mais vezes. É verdade, no início do livro tem alguma conversa dela com o Jack que ele fala sobre quantos tiros ela deu em tantos segundos. E aí ele fala com ela que é muito bom, que ela pode melhorar, mas que ainda assim ela tá acima da média, tipo assim, 2 tiros acima da média do cara mais fodão lá, que é o cara que tem o nome, assim, que ela conseguiu alcançar o cara e tal. Isso. Foda. E aí, isso não tá no filme, mas tá lá, né? Pra quem leu, ela metralhando, né? O Buffalo Bill no final, né? E você fala, gente, é verdade, né? Ela é muito boa em atirar, né? Então, é bem interessante, assim. Eu acho a Clarice espetacular. E aí, fechando a trindade, tem o próprio Jack Crawford, como a gente falou, que no filme ele é bem diferente do livro em aspectos pessoais, porque o filme não fala, né? Sobre a vida pessoal dele, sim, não importa ali, mas pro livro isso traz muitas camadas, mas que eu acho que resolveu em uma cena só, assim, o filme. Tamanha genialidade do filme, que é uma coisa interessante. Todos os lugares onde a Clarice passa, ela é cantada. Ela é uma figura feminina no universo masculino. E uma figura bonita e atraente feminina no universo masculino. E o Jack Crawford, o interesse dele não é um interesse sexual por ela, né? É um interesse de mentor. E o motivo pelo qual ele é o interesse de mentor nela é que o Jack Crawford, na obra original, ele tem uma esposa que tá morrendo, né? Tá muito debilitada e tudo mais. Então, esse cara que ele tá, assim, treinando ela pra ficar no lugar dele, porque ele sabe que ele não vai conseguir ficar muito tempo, porque ele vai ter que se afastar pra poder cuidar da Clarice. Claro que não vai dar certo. Mas, ao longo prazo, né? Por que não a Clarice ser, né, uma versão aí de um Jack Crawford, né? É isso que ele tá fazendo. E eu acho que pra mim isso fica muito claro no filme, quando eles vão até o corpo da vítima, que ela encontra o casulo do inseto na boca, na garganta, que ele fala pra ela, né? Fala pra ela não, fala lá pro delegado, olha, queria conversar com você num lugar, né? Porque você sabe, não quero falar aqui, né? E ele olha pra Clarice, então dá-se a entender que ele tá tirando ela do lugar. E ela fica pé da vida, com razão, beleza. Quando eles estão voltando no carro, ele fala, Clarice, você sabe que naquele momento o problema não era você. Não é que eu não queria que você estivesse lá, eu não queria que os outros policiais estivessem lá, na sala. E ela fala, sim, senhor, mas quando o senhor age desse jeito, tá todo mundo olhando o que o senhor tá fazendo. E ele fala, anotado. Cara, essa cena
assim, sabe? 1991, sabe? Tipo, é isso. E a gente falando agora, né, de respeito, de feminismo, sabe? Sim, precisamos muito elogiar Jonathan Demme, porque foi um puta de um diretor, soube conduzir muito bem essas sequências todas. Nossa, é espetacular. O que você tem mais a declarar sobre Jack Crawford? Não declaro mais nada sobre Jack Crawford, concordo completamente com você. E eu adoro o fato do Jack ser aquele fofíssimo na série. Pera, deixa eu lembrar o nome do ator. Socorro. Lawrence Fishburne. Sim. Isso. Adoro ele ser o Lawrence Fishburne. Eu acho que tem muito, muito cara, assim, de Lawrence Fishburne também, essa coisa de ser um mentor. Só que é diferente a relação, né? No caso, a relação dele é com o Will. Mas também tem essa coisa parecida, assim, de ter uma certa proteção, uma coisa meio paternal ali, ter um cuidado com a saúde mental e com a integridade física da pessoa, sabe? Inclusive, na série, eu acho que isso acontece... Desculpa, não acontece em O Silêncio dos Inocentes. Mas na série tem essa coisa do Jack, às vezes, dá até uma escorregada, porque ele acaba levando a coisa pra um lado pessoal demais. Sim. Ele era mais jovem também, né? Eu gostaria de ter visto isso no filme, assim. Mas tem isso, né? Num contexto de uma pessoa mais jovem, você tem essa maturidade que faz o cara já sacar quais são os limites dele. Sim. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na Estante. Filme maravilhoso, né, dona Yasmine? É maravilhoso. Tem uma última coisa que eu quero falar sobre o filme, assim, que é uma coisa muito engraçada pra mim, que o Buffalo Bill é interpretado pelo Ted Levine, né? É um ator que eu gosto bastante, mas eu só lembrei que o Ted Levine era o chefe do Monk quando eu revi Silêncio dos Inocentes, uns 4, 5 anos atrás. E eu fiquei assim, cara, o chefe rabugento do Monk, careca. Meu Deus, é ele! Olha lá, Eu gosto muito disso também, assim, de achar um ator aqui numa outra série ou num outro filme e falar, olha, gente, que pessoa totalmente diferente. Você acha que o Buffalo Bill, ele é bem construído no filme? Então, o filme não gira em torno dele, né? Então ele é bem coadjuvante. Eu acho que a gente fica sem saber muito bem quem é aquele cara. A gente tem uma visão dele, a gente sabe quem ele é a partir da visão dos investigadores, ou da mídia. A gente não sabe realmente quem que ele é. Então, assim, eu acho que ele não é bem construído. Mas eu acho que também não cabia ali. Que era essa a segunda pergunta, se era necessário. Porque como é a história da Clarice... não faz diferença. Ele é só um vilão. Ele tem que ter aquelas características ali, assim, da gente saber qual que é a cara dele, qual que é o modus operandi, quais são, né, os hábitos. Eu acho que é só isso mesmo, sim. E tem um impacto visual. Eu acho que tem um impacto visual que eu já vi, inclusive, as pessoas questionando muito. Eu acho que é justo fazer esse questionamento, que é dessa... vamos colocar como uma demonização, né? De um crossdresser ou de uma transexualidade. Não dá pra entender muito bem o que esse personagem é. A gente só consegue saber que é isso. Ele mata mulheres pra construir um corpo feminino. E tem uma cena extremamente visual nesse filme, que é do Buffalo Bill vestindo essa parte dessa roupa que ele já fez de mulher. Ele esconde o pênis, ele usa um hobby, né, de poás, de seda e tal, então tem essa coisa toda, de falar que ele é uma pessoa com um distúrbio, né, que leva ele a querer ser uma mulher. E eu acho que é válido fazer esse questionamento mesmo, de colocar essa ideia de uma transexualidade como uma doença, uma patologia. Então, nisso eu acho que o filme, ele erra, porque ele, justamente por não construir o personagem, a gente não ouvir, né, tudo que tá sendo falado, dá essa sensação que realmente, olha, cai naquele estereótipo, sabe? Transsexuais são violentos, então os serial killers são transexuais, sabe? Transsexual é um serial killer, né? O que é um dos preconceitos, né, que tem com relação a essa ciência do comportamento, né? E no livro tem toda uma explicação, né, do Lecter falando, olha, o Buffalo Bill, sim, ele está montando uma roupa feita de pele de corpos de mulheres, porque ele quer vestir esse corpo porque ele acha que ele é uma pessoa transexual. Mas ele não é. E aí tem uma explicação ali que não é ela muito bem explicada, né? Mas que fica claro que assim, olha, essa pessoa não é uma pessoa transexual. Não é ser transexual que torna ele um serial killer, uma pessoa violenta. E eu acho que no filme falta essa explicação realmente, sabe? E aí a gente reassistir hoje, você olha e fala, que tipo de estereótipo é esse que vocês estão querendo colocar aqui, sabe? E eu acho curioso isso, porque olha só, o filme é de 91. Claro que a gente tem que pensar que antes as produções levavam mais tempo para serem
feitas, finalizadas, né, esse processo todo. Mas eu dei um Google aqui agora e a transexualidade não é mais considerada transtorno mental desde 1990. Então, nesse ponto, para um filme que foi lançado em 91, o filme já tá com um lançamento atrasado com relação a essas questões, olha só. Sim, sim. Então, assim, eu acho que assim, é uma discussão super válida mesmo, pensar em como que tem essa parte nevoada e extremamente preconceituosa pra poder falar desse assassino, que é, né, só a reprodução realmente de um péssimo estereótipo. Sim, de um estereótipo de violência que muitas vezes ele é usado até hoje, né, e não pode, gente, que é isso, né. O livro, ele é mais antigo, né, o livro isso. Mesmo, ele foi lançado em 1988. Sim. Então, acho que até talvez trazer essa discussão aí pro livro, enfim, esse preconceito, embora eu acho que o Thomas Harris, ele tá tentando ali, sabe, colocar gente, não confunda alhos com bugalhos, né, mas assim, é isso que você falou, né, tem 3 anos aí, o filme não precisava colocar, e a forma como o filme colocou, acho que fica um pouco, parece que teve muita coisa cortada, sabe? E assim, eu falei assim, lógico, né, que é uma discussão atual e tal, mas eu me lembrei aqui que quando o filme foi lançado, ele já sofreu essas críticas, e na noite do Oscar, que aconteceu a premiação dele, né, porque ele foi indicado e vencedor de melhor filme do Oscar, tô certa? Isso, indicado e vencedor, isso mesmo. Na noite do Oscar, teve um protesto do movimento LGBTQIA+. Olha aí. Essa manifestação, inclusive, resultou em algumas prisões, de pessoas estavam manifestando e tal, e eles estavam manifestando justamente contra essa construção desse personagem e essa mensagem que estava sendo passada por meio do Buffalo Bill. É, mesmo porque você tá falando de um filme onde você tem 2 serial killers, um é super amado pelo público, pela história, é fascinante, é sensual, é inteligente, é fino, ele come gente, ele é um canibal. E aí você tem um outro que sequestra mulheres, e aí eu acho que no filme também não deixa claro, mas no livro fala, né, que ele mata essas mulheres e depois que ele esfola elas. Então ele não torturava essas mulheres também, sabe? Esse é um diferencial aí do Hannibal, né, que machucava as pessoas, né? Sim. Queria ver a pessoa lá morrendo aos poucos, né? O Buffalo Bill não. Só lembro do Ray Liotta comendo o próprio cérebro em Hannibal. Exatamente. Então assim, né, níveis de crueldade. E aí o Buffalo Bill mata a mulher, tira a pele dela pra montar o negócio e aí fica solto ali, ele como super mal, sabe, aquele que merece morrer, né, o que é morto. E vai trazer essa ideia de que ser uma pessoa trans é ser violenta, é ser um corpo errado, e no filme principalmente tem esse caráter gigante da monstruosidade. Sim. Olha como que isso é complicado. Sim, é muito mal trabalhado isso no filme. E eu acho que... Eu já achei estranho a primeira vez que eu vi, porque eu falava, não tá fazendo sentido, sabe? Eu olhei e falei, tem alguma coisa errada. E realmente, né? Hoje a gente podendo discutir sobre isso, tá errado, porque é um puta de um preconceito que eles estão falando ali. Eles estão, né, sendo altamente preconceituosos. Embora, de novo, no livro é um pouco diferente, embora o crime seja o mesmo, né? Mas o Hannibal tá o tempo todo ali falando, ele pensa que ele não é, ele sofreu vários traumas. Na verdade, ele inclusive chega a falar que o Buffalo Bill, ele chegou nesse ponto agora, ele está nesse ponto, né, onde ele tá matando mulheres pra pegar a pele delas, mas que ele cometeu outros crimes menores durante a vida dele, tentando descobrir quem ele era. Então ele achava que ele era tal coisa, ele fazia um crime, ele achava que ele era outra coisa, ele fazia um crime, né, e ele chegou agora, e agora ele tá sendo caçado e tudo mais, né. Então dá-se também uma impressão de que talvez se ele não achasse a resposta, ele pararia de matar mulheres e iria, sei lá, sabe, um outro tipo de crime, alguma coisa assim, né? Mas enfim, eu acho que falta, sim, talvez um pensamento mesmo a respeito, né? Em 91 já foi, não tem como voltar no tempo, mas eu acho que isso é uma coisa importante pra gente trazer a pauta pra refletir, né? E coisas, assim, que foram mudadas. Eu lembro de um artigo que eu li no site das Valquírias, que era justamente sobre os 30 anos, porque eu escrevi um dossiê sobre o Lecter, né, no Clube da Poltrona, que eu tava escrevendo na época, e aí, atrás de pesquisas, eu lembro do pessoal das Minas Valquírias falando que na série Clarice tem uma personagem que é interpretada por uma atriz trans. Eu lembro que tem um diálogo, assim, não vou lembrar exatamente, mas que ela fala que tem essa coisa da monstruosidade da pessoa transexual e que aquilo tinha tornado a vida dela mais difícil. E se não me engano, é um diálogo dessa personagem com o Buffalo Bill. Então, assim, a série meio que retoma essa discussão e apresenta. Aliás, eu não sei agora também se o diálogo é com o Buffalo Bill ou se é com algum dos investigadores do FBI. Mas eu sei que alguma coisa assim, ela vai falar sobre a maneira como
a mídia e a maneira como a investigação trata o Buffalo Bill como uma pessoa monstruosa e que essa monstruosidade se dá justamente por ele ser uma pessoa transexual, entende? Eu acho que tem esse diálogo tá sempre sendo trazido com relação a esse personagem do filme. Mesmo porque ele é um monstro porque ele esfolava mulheres, né? Ele matava mulheres e esfolava elas, né? Não pela identidade de gênero dele. Não porque ele achava que ele tinha uma identidade segundo o Lecter, ou porque ele tinha mesmo, porque, enfim, o personagem morre, a gente não conhece ele pra saber se o Lecter tava certo ou não. Essa é uma análise do Lecter, mas, enfim, né? Potato, assim, tem um erro ali que eu acho que vale a pena realmente a gente reconhecer, mesmo tantos anos depois, e ainda hoje soa muito, muito errado, sabe, essa parte. Bastante. Muito errado. Mais alguma coisa que você queira comentar sobre esse filme? Não, só isso tudo mesmo. Só isso tudo mesmo. Só isso tudo. Estamos aqui há 1 hora conversando sobre o Hannibal e sobre o Silêncio Inocente. Só isso tudo. Mas é bom demais, não é? Muito bom. Ai, é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Eu amo de paixão. Ai, Yas, que maravilha. Na sequência de Os Silêncios Inocentes vem o segundo filme, né? Que é o Hannibal, que na verdade é o último. É o fechamento, né, desse universo todo. Que é a partir ali do momento de fuga dele, que inclusive no cinema ainda hoje, né, no filme, fica muito interessante ver como é que ele fugiu, assim, é muito legal. E então eu te convido, Yas, se você topar, pra gente voltar daqui a alguns episódios pra gravar sobre o segundo filme, Hannibal. Vamos embora. Então fechou. Então temos esse date já marcado. Ouvinte, aguarde o retorno. Entrarão outros episódios até lá pra gente poder, né, revisitar o filme, revisitar o livro se quiser e tudo mais. Mas a gente volta porque eu quero fechar essa trilogia aqui do Hannibal. Até pra pensar se a história faz sentido, se ela melhorou, se ela piorou, né? Tem tudo isso. Vamos fazer essas análises aí. Fechou. Maravilhoso. É mais então. Uhul. Mas antes de você ir embora, senhorita Yasmine Evaristo, Voltei, tô aqui. deixe suas redes sociais pro pessoal poder acompanhar aí você nessas internets, onde o pessoal te encontra. Então, hoje em dia vocês me encontram no Instagram, tô sempre ali alimentando a rede um cadinho. E Instagram é Yasmine com Y no início e Y no final, tá, gente? E aí vocês me acham com o mesmo @ no Twitter. Twitter eu tweeto menos, assim, mas eu tenho meus dias de crise, que eu fico o dia inteiro tweetando. No Twitter também é fácil de me achar, porque o meu nickname é Satanás de Franja. Então, facílimo de achar quem é Yasmine. E aí lá eu deixo no link na bio todos os lugares onde vocês encontram meus textos, né? Então tem texto e tem podcast do Feito por Elas, tem o Longa História, que é um site que eu tenho com amigos. Eu já escrevi também pro Clube da Poltrona, sou colunista mensal no Music Nonstop Wall. E escrevi também muito tempo pro Clube da Poltrona e pro Entrando Numa Fria, que são 2 sites nos quais eu não tô agora, mas são sites no qual eu comecei esse trampo de crítica. E é isso, vira e mexe, tô participando de podcast de amigos, então o tempo todo eu tô fazendo um monte de coisa. Maravilhosa, maravilhosa. E a Yasmine também tá lá no grupo do Feito por Elas, né? Tô lá, de vez em quando eu apareço lá, tal qual o Mestre dos Magos, solto um desafio, uma piadinha, um link, sumo por alguns dias. Não critico porque eu nesse grupo sou a mesma coisa. Vou lá, dou um fora, lembro que eu tô num ambiente que todo mundo sabe mais do que eu, fico quieto um mês. É assim que eu funciono, sabe? Falo, gente, o pessoal aqui entende de cinema, sabe? Eu não entendo, embora, brincadeiras à parte, eu tive até uma conversa bem interessante com a Camila Henriques, que é uma outra querida também que tá nesse grupo. Ai, lindíssima. Né, que é a do podcast Sábado Sem Legenda. Os meninos vieram pra cá pra gente falar sobre o Clube da Luta. Ela já gravou comigo sobre o Poderoso Chefão. E como a gente tá na corrida aí do Oscar 2024, eu acabei falando, né, o que sinto sobre Assassinos da Lua das Flores, que eu falei que o roteiro é ruim. E você não gostou? Não. Ah, não, eu tava no dia dessa discussão, eu vi. E aí, assim, ela foi super gentil. Ela falou, então, mas, né, livro é livro, filme é filme. Então não precisa ter nada a ver. Não. Ótimo. Então acho que o Scorsese é o responsável mesmo pelo que ele fez. Então, porque até então eu tava achando que era algum erro ali de outra pessoa. Mas já que eu posso analisar desse jeito, então, assim, o problema do Assassino da Lua das Flores, eu fiz aqui um episódio pro Perdidos. Pra quem se interessa, volta algumas casinhas, fica até o convite pra vocês. Me lembrando que eu não sou crítica de cinema, tá? Vou lá ouvir. Eu sou público geral. Embora aqui no Perdidos o nosso objetivo é, sim, poder fazer meio que uma relação sobre o livro e o filme, mas no sentido do quê? Qual é a história que tá sendo contada? Não me importa se o personagem tem olho azul nas 2 obras, não é isso que eu quero saber. Qual é a visão que o diretor, que o roteirista tem sobre esse livro? É isso que eu quero saber, se foi bem adaptado ou não. Entende? Entendi. E pra mim, o problema do Assassino da Lua das Flores é que é mais uma história contada sobre o genocídio de um povo sob o olhar do branco. Então, isso me incomodou. Concordo muito contigo. Entendeu? Tá certíssimo.
E eu queria o quê? Eu falei, gente, tipo, os protagonistas são os assassinos. Eu quero que o protagonista seja o povo que tá sendo exterminado, a história deles. Eu já sei quem que matou, entendeu? Eu sei por que matou. Eu vou aproveitar e te deixar uma recomendação. Eu participei, Camila também participou de uma coletiva online que teve com a Scorsese, com o elenco. E aí você tem uma meia-culpa do Scorsese. Lá no finalzinho da entrevista eu coloco justamente o trecho que ele fala sobre várias escolhas dele, como que ele se coloca nesse lugar do branco, europeu, americano, que, mais uma vez, domina a narrativa. Inclusive a escolha dele de aparecer no final pra falar do obituário, né, da Molly, se dá por conta disso. Ele acha que seria muito impessoal se isso não partisse dele. Então, assim, você não tá fazendo nenhuma crítica sem fundamento. Ele mesmo tem consciência disso. Tem consciência, mas tá indicado pra ganhar prêmio, né? Então, assim, é isso, né? Sabe? Indústria. Hollywood sendo Hollywood. Claro, embora eu entenda que é uma indústria, né? Inclusive, nesse episódio que a gente gravou aqui, Perdidos, a gente fala muito disso, né? O quanto que aquela cena final é um grande... Olha, o filme inteiro fala, né, sobre a forma como o cinema e as artes retrata, e olha você fazendo a mesma coisa, né? Sim, ele fez, e já que a gente entendeu isso e ele mesmo falou que ele fez isso, que bom, a gente não tá entendendo tão errado assim, né? Mas é só isso, com relação à produção, é maravilhoso. Pode ficar puto também. Exatamente. E dá pra se divertir, né? Dá pra gente falar de arte, de cinema, de literatura, para todos os públicos, né? Eu não vivo disso, quem vive vocês, eu aprendo muito com vocês. Mas tudo isso, gente, pra gente falar que tem um episódio do Perdidos na Estante, se vocês quiserem ouvir. Se a Yas quiser ouvir também, ouça, mas lembra que eu sou crítica. É uma crítica de quem só assistiu. Não, no grupo do Feito por Elas tem esse tipo de conversa, mas também é muito respeitoso e é um pessoal muito legal. Então, se vocês quiserem entrar, entra lá no feitoporelas.com.br, lá nos posts, a Isa sempre deixa o link. E eu acredito que todos vocês serão muito bem-vindos lá no grupo também. E pra fechar, Twitter, Instagram, em @Domenica_Mendes, e lá no Estúdio 31 da Iniciativa Podcast é delas. Semana que vem, pessoas, eu não volto, pois quem volta é a Amandinha, nossa querida Amandinha, que vai voltar com uma alude para falar sobre a primeira temporada de Percy Jackson. E os Olimpianos, que está na Disney Plus, acabou, e elas vêm comentar tudo que elas querem comentar. E na outra semana, eu volto com o Rafa Arinelli, lá do Cinemação, que é um querido, um amigaço, amo o Rafa pra caramba, e a gente vai falar sobre o filme A Sociedade da Neve, que tá disponível na Netflix e também tá concorrendo a 2 Oscars esse ano, inclusive como o melhor filme internacional. Filmaço. Você já assistiu? Assisti. Eu fiquei fascinada. Eu fiquei fascinada. Chorei. Eu também chorei no final, assim, ó, largada no chão. Mas cuidado, gente, com gatilhos, tá? Porque fala de acidente, fala, né, de morte e também fala de canibalismo. Não como Os Silêncios Inocentes, né? Ou a trilogia Hannibal, mas fala também. Então, se você não se sentir muito confortável, não assista. Embora, já vou quebrar aqui, né, o suspense. O que me chamou a atenção na Sociedade da Neve é que é um filme extremamente respeitoso. Isso é tudo que eu vou falar sobre ele. Que filme humano. Extremamente humano, então assistam, porque ele é lindíssimo. Então fica o convite aqui pra vocês terminarem de assistir a série e também o filme, pra poder acompanhar o Perdidos nos próximos 15 dias. Uma ótima semana pra vocês, boa semana, Yas. Beijos, boa semana pra você também, boa semana pra todo mundo que tá aqui ouvindo a gente. Boa semana, beijo, beijo. Fui. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domenica Mendes e Yasmine Evaristo. A pauta e a produção são de Domenica Mendes. O assistente é de Leonardo Tremesquim. A edição é de Ace Barros. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. E a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Nesse episódio foram utilizados trechos do livro O Silêncio dos Inocentes, de Thomas Harris, traduzido por Antônio Gonçalves Pena e lançado pela editora Record em 2019. O audiobook está disponível na Audible e é narrado por Marcelo Guima. Infelizmente, não há créditos para editores e editoras do audiobook. Critico mesmo, porque eu edito e ninguém me acredita. Eu fico critico pra eu tomar no c... Começar uma campanha essa p... que ninguém dá crédito. Bem, Clarice, os cordeiros pararam de gritar? Dr. Lecter? Não se incomode em rastrear. Não demorarei o bastante. Onde está, Dr. Lecter? Não tenho planos em procurá-la. O mundo é mais interessante com você nele. Garanta que vai me estender a mesma cortesia. Sabe que não posso lhe fazer essa promessa.
Gostaria que pudéssemos conversar mais, mas tenho um jantar com um velho amigo meu. Tchau.